Eu não sei se vocês estão acompanhando, tá tendo a série do X-Pirito, série que tá saindo na HBO Max, sobre o Roberto Gomes Bolanhos, que foi o criador do Chaves, Chapolin, entre outros tantos personagens. Eu tô assistindo a série do Chaves, série do X-Pirito, por um prazer nostálgico, sou franco em dizer. Adorava ver Chaves quando eu era guri. Depois que eu cresci, não, sei lá, depois dos meus 20 anos, sei lá, Chaves já não soava tão engraçado, embora ainda tenha episódios que eu acho que são geniais. Mas tem coisas no Chaves que pra mim realmente envelheceu, sabe? O excesso de bordão, aquilo me dá um pouco, eu perco um pouco a paciência. Esse humor muito de violência, sei lá, tem uma hora que me cansa um pouco, muita porrada, muito... Então tem algumas coisas no Chaves que hoje em dia, sinceramente, não me pegam mais, mas eu ainda acho que tem alguns roteiros que são brilhantes, tem algumas falas que são muito engraçadas. O ator, tanto do Kiko quanto do Seu Madruga, são atores monstruosos, assim, os caras são muito bons. Então tem várias coisas, assim, no universo do Chaves que eu acho que são muito ricas. E tá tendo essa série. E essa série tá sendo já objeto de polêmica, antes mesmo de ter sido feita, porque os roteiristas são dois dos filhos do Chaves. Vou chamar ele de Chaves aqui, porque muita gente não sabe quem é o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Então são dois filhos ali do ator do Chaves. Ele teve 6 filhos com a primeira esposa, depois ele meteu o chifre na primeira esposa e foi ficar com a Dona Florinda. Então, caso vocês não saibam, o Chaves pega a Dona Florinda. Esse é o final do filme. Como é que termina Chaves? Ele comendo a Dona Florinda. Por isso que o Kiko já se incomodava. Mas enfim. E aí, como são os filhos escrevendo, cara, já vem essa coisa mega chapa branca. O que é chapa branca? A gente nem sabe mais o que é chapa branca. Chapa branca é esse negócio assim que tá alinhado, completamente alinhado com os valores, com as ideias daquele que você tá escrevendo a respeito, né? Então, assim, é que nem eu fazer uma denúncia mega crítica de um cara que eu adoro. Aí eu não vou fazer a denúncia mega crítica, eu vou só falar, não, nem foi nada, o cara é gente fina, amo ele. Então, nessa série aí do Chaves, nessa biosérie, né, essa série biográfica, como são os filhos escrevendo, dá pra ver que, tirando a parte dele meter chifre na mãe e junto com a Florinda, essa é a parte que, assim, a série tá sendo meio crítica com ele, né, com o personagem ali do Roberto Gomes Bolanhos. Mas de resto, cara, é sempre essas coisas, assim, saíram já 4 episódios, né, o primeiro episódio foi muito sobre a infância, a juventude do ator ali do Chaves, o segundo episódio foi como é que ele foi parar pra trabalhar com televisão, o terceiro é a criação do Chapolin, o quarto é a criação do Chaves, e eu não sei, acho que agora a tendência agora é a decadência, né? Que mostraram o cara no auge, não sei se o 5º episódio ainda, acho que a partir de agora a coisa tende a descambar. E o que tá me incomodando é que eu tô vendo a repetição de uma série de tropos que esse monte de biografia chapa branca que tem saído ultimamente tá reproduzindo. Eu até fiz um short vídeo sobre isso, porque assim, ó, tem um motivo pra sair tanta biografia chapa branca. Primeiro pra entender o que seria tal da biografia chapa branca. Geralmente são biografias que são autorizadas pelo biografado ou pelos herdeiros do biografado. Então são biografias que só dizem o que é conveniente a ser dito. Questões inconvenientes, questões delicadas não são exploradas. Então toda a sujeira vai por baixo do tapete. Mas às vezes o que é doido é que às vezes nem é sujeira, porque olha só, essas biografias chapa branca, elas têm uma característica que me incomoda pra caralho, é que todas elas podem pegar. Até o trailer que saiu agora do futuro filme do Maurício Souza, não vi o filme, mas o trailer já é nessa linha. É sempre aquele lance assim, ó, o cara é um gênio incompreendido. É sempre essa merda. A série do Chaves tá lá, né? O Roberto Gomes Bolanhos na emissora lá de TV, o tempo todo chega a ser chato, todo episódio é esta merda. Ele querendo convencer os executivos do quanto que ele é genial, do quanto que ele tem uma ideia genial. Bicho, pergunta pra qualquer cara que já estudou Chaves, leu as biografias, entrevistas e os caralho. O Roberto Gomes Bolanhos, quando vai pra televisão, já era um roteirista meio conhecido, da própria televisão e do rádio. É óbvio que deve ter tido algum conflito ou outro pra conseguir fazer uma coisa, uma produção ou outra, porque o Canal 8 era um canal que não tinha muita grana, então às vezes tinha algumas pretensões cenográficas que talvez realmente fosse um problema, mas o tempo inteiro essa coisa, não, eu tenho que provar. Por exemplo, esse no episódio do Chaves chega a ficar ridículo, cara. Ele já criou o Chapolin já foi um sucesso fodido, agora ele tem que repetir o mesmo processo de humilhação pra criar o Chaves. Duvido, o cara já tava lá nas tampas com o Chapolin fazendo sucesso. E tu vai ver entrevista com ele fala exatamente isso, que enquanto que o Chapolin foi planejado pra ser um sucesso, o Chaves foi um acidente. O Chaves era uma sketch, ele criou uma sketchzinha qualquer e tal, e aquilo cresceu muito rápido e o Chaves ficou até mais famoso que o Chapolin. E uma coisa comum nessas coisas, desses gênios incompreendidos, assim, é que o grande conflito do filme, porque quando você estrutura uma narrativa clássica, né, você precisa ter um conflito, você tem um protagonista e um conflito. Aí o grande conflito é sempre o mundo que não me entende, o mundo que não aceita a minha genialidade. O trailer que saiu agora da Turma da Mônica é a mesma linha, é o Maurício Souza não tendo o espaço devido para conseguir colocar suas criações pro mundo, o pessoal não entendendo como ele é brilhante, e aí junto com esse tipo de ideia, vai sendo descartado a realidade vai embora, porque uma coisa que é evidente, cara, é que todo artista, todo bom artista, olha só a ironia, o que realmente caracteriza o bom artista é ele ser um bom de um copião, é um bom o bom artista ele é antropofágico.
Ele pega boas referências e reproduz, adapta, claro, né? Coloca o seu tempero ali, mas ele faz isso. Cara, o Chaves ali, o ator do Chaves, pelo amor de Deus, cara, basta vocês assistirem meia dúzia de programas do Gordo e o Magro, vocês vão ver, do Gordo e o Magro, dos Três Patetas, vocês vão ver situações idênticas acontecendo no Chaves e no Chapolin. Isso pra não falar de referências no Chaplin, do Buster Keaton, etc. E considerando também a comédia mexicana da época que a gente tem pouco acesso aqui. Então, por exemplo, quando o Roberto Gomes Bolanhos faz ali Chapolin, Chaves, etc., ele tá chupinhando descaradamente uma série de referências da sua época. E tá fazendo isso muito bem. Veja, isso não é pra desmerecer ele, não. Isso até pelo contrário, eu considero isso um sinal de um bom artista. Ser um bom artista significa você saber encontrar boas referências. E aí tu olha essa série do Chaves, é o mesmo clichê da maioria dessas biografias. Tudo que o cara cria é porque tem na vida dele. Ah, ele criou o Chaves porque na infância dele ele tinha um chapeuzinho igual, ele nem tinha essa merda. É, tá, liberdade poética da série, mas assim, é sempre isso. Tudo que ele cria já aconteceu. Ele vai criar o Chapolin porque tem um grilo dentro de casa. Tudo que ele cria, sabe assim, chega uma hora até que parece que esse mito do gênio romântico, essa merda do século XIX, é um troço até antiquado, sabe? Tudo vem assim a partir de não tem quase nem esforço criativo, aliás, nem romântico, é porque o romantismo ainda presume um sofrimento na criação. Não tem nem sofrimento, vem tudo no colo. Afinal das contas, parece que o cara nem é um bom artista, porque tudo cai de mão beijada. Basta ele relembrar das suas experiências de vida, ele cria tudo. Se vocês forem ver, essas biografias, elas são muito mais agiografias, ou seja, são na verdade descrições de um santo, com seus milagres, os pequenos milagres ao longo da vida. Porra, é uma merda isso, é uma merda. A série do Chaves tá assim, o trailer que eu vi do Maurício Souza tá assim, muitas dessas biografias saíram, eu vejo os pedaços, às vezes a Thaís tá assistindo, aquela do Fred Mercury é horrorosa, eu não sei se tem, eu ouvi dizer que a do Ney Matogrosso talvez esteja boa, mas pelo que já me contaram que tem de bom no filme, parece que tá a mesma receita, não sei. E isso acontece porque se o pessoal não faz, qual é a explicação de ordem material pra isso? É que se tu não faz uma biografia autorizada, tu leva o risco de levar processo no rabo, né, cara? Aí eles não fazem. Outra coisa, hoje na era das redes sociais, se você não faz uma biografia de acordo com o biografado ou seus herdeiros, você perde publicidade gratuita, porque já tem toda uma fandom em torno ali do biografado, dos herdeiros do biografado, então o cara consegue divulgar fácil. Aí você faz uma biografia dele e fala, é de você, divulga aí, o cara vai lá e divulga, pronto, já tem um público cativo. É por isso que essa praga tá se espalhando, essas biografias chapa branca. Mas, cara, elas são muito repetitivas do ponto de vista artístico, elas são terríveis. Outra coisa, Maurício Souza também, no trailer já tá isso, né? Ah, como é que eu faço pra criar? Ele tá lá num dilema do que ele pode criar, ele olha pra filha com o coelhinho do Sansão, pronto, temos a Mônica. Cara, pelo amor de Deus, cara, tudo bem. É bem possível que a Mônica, a filha dele, foi uma das inspirações pra ele criar, mas, bicho, Luluzinha também foi uma inspiração do cacete, no tanto que a Mônica foi aos poucos se moldando pra ficar cada vez mais parecida com a Luluzinha. O Maurício Souza tem entrevistas dele falando, cara, uma coisa que eu pensava era como é que eu posso, do ponto de vista empresarial, fazer esse tirinha circular. O pessoal pensa o Maurício Souza como uma espécie de artista. Veja isso que eu tô falando, inclusive enaltece o cara ainda mais, isso que é doido. Porque o pessoal pensa ele apenas como um artista romântico, sendo que o Maurício Souza tinha um tino empresarial muito fodido. O Maurício Souza falou assim, cara, eu quero reproduzir o modelo de syndicates que tu tinha nos Estados Unidos, onde as tirinhas circulavam por jornais do mundo todo. Eu quero pegar esse modelo e trazer pro Brasil. Eu não quero fazer tirinhas só pra ser artista, eu quero fazer tirinha que circule. Pro Maurício Souza era muito importante a circulação das tirinhas dele. E é óbvio que ele ficava olhando receitas que davam certo, aquilo que o público já estava acostumado, que eram tirinhas dos Estados Unidos, muitas vezes, e ele, era óbvio que ele ia reproduzindo fórmulas. Ele ficava atento nas fórmulas de sucesso que já vinham de tirinhas de fora do Brasil e procurava reproduzir. Pra mim, isso até é um elogio ao Maurício Souza, cara. Só que o próprio Maurício, o pessoal em volta dele, ele fica com essa narrativa que tudo são os filhos. Que tudo... Não é, cara, desculpa, mas é só a gente olhar materialmente as coisas que a gente vai ver que não é. Parece que o pessoal não olha pro óbvio. E isso eu não tô dizendo, pra deixar bem claro, não tô dizendo que é um plágio. Tô, na verdade, elogiando. Um bom artista, ele sabe pegar referências. A Turma da Mônica ainda é bem diferente. Também tem várias coisas da Mônica que é super diferente da Luluzinha. É óbvio. Até porque também bebe em outros personagens da época que estavam fazendo sucesso, bebe em outras tiras da época que estavam fazendo sucesso. Mas é aí que tá. Muitas vezes o brilhantismo de um artista tá na sua antropofagia. Tá na capacidade de olhar pro que tem à sua volta, pro que os outros artistas estão fazendo ou já fizeram e dizer, cara, deixa eu fazer um negócio aqui, misturando tudo isso, bota no liquidificador e cria alguma coisa. E essas narrativas heroificantes, santificantes desses artistas que estão saindo, essas biografias, elas são quase que uma negação da própria arte. É quase que um insulto ao fazer artístico, na tentativa de construir um santo, de construir um gênio, de construir um homem ou uma mulher de outra estirpe. Biografia é autopromoção. E tu fala tudo isso, gente como eu, porque eu não sou o único que estão apontando esse problema, aí o pessoal fica brabo, porque tem uma visão romantizada dos artistas que gosta. Ah, tu é um chato, deixa eu me emocionar com não sei o que, não sei o que. Só que o problema é o seguinte, tipo, a gente tá o tempo todo, no final das contas, menosprezando os artistas que a gente gosta, sacaram? Isso, no final das contas, é um insulto a esses artistas. Mesmo quando eles próprios são os caras responsáveis por essa visão chapa branca sobre eles mesmos. Mas no final das contas, aliás, até eu diria mais, não é um insulto aos artistas, é um insulto à arte. É um insulto à arte, porque produz filmes ruins, produz livros ruins e produz uma visão de arte que, no fundo, não tem arte nenhuma. O cara, nessas narrativas onde a pessoa só se inspira em coisas da vida dela, então, na verdade, ela não cria nada. Ela não cria nada. É um texto famoso de estética daquele que era padre. Mas, enfim,
você fica reproduzindo essa visão de que a arte é feita a partir de uma mera reprodução da realidade. Cara, essa visão já era debatida, só pra vocês terem uma noção, no século XVII. Século XVII havia esse debate. Tô puto que eu esqueci o nome do padre ali. Peraí. Charles Bateau. Porra, tá aqui, ó. Charles Bateau. As belas artes reduzidas ao mesmo princípio. Charles Bateau, aqui nesse livro, ele tá falando justamente de uma ideia de arte que seria um espelho da natureza, e aqui ele tá levando, como ele era um diácono, ele tá levando isso pra dimensão de que essa natureza, ela, por si só, é bela, é divina, porque foi Deus que fez. Aí você muda essa lógica de reprodução da natureza pra reprodução da experiência pessoal, e é a mesma coisa. Aí você mostra esses artistas com uma vida onde tudo veio pronto, eles olham para tudo ali da sua criação vem pronta, porque a criação já está pronta, alguém já fez antes dele, pelo jeito, eles só precisam colocar no papel, ou escrever a respeito e tal. E é um insulto à arte, cara, porque a arte não é feita assim, é um insulto a esses artistas que tanto se esforçaram para criar o que criaram. Tem momentos ali da série do Chaves que são bonitos, são interessantes, mas, no geral, mais uma dessas biografias chapa branca com os seus mesmos vícios, com os seus mesmos tropos, tudo na mesma pegada. A única diferença que tem na do Chaves é isso, é a dimensão da infidelidade, que daí como são os filhos da primeira esposa, aí eles vão mostrar o pai sendo sacana. E é engraçado, assim, que a Florinda tá uma típica femme fatale, né? A Florinda é a femme fatale na série ali do Chaves. Então botaram uma atriz que é uma delícia, eu acho que não teria como falar de outra forma. Botaram uma atriz linda, e ela tá sempre muito sensual, e as roupas dela são sempre muito sensuais, e não sei o quê. Lógico, é a femme fatale total. Femme fatale absoluta. Agora me interessei. Não, mas que a verdade seja dita, né? A atriz a Florinda Mesa, né? Tu pega ali alguns episódios do Chapolin, tu vê isso. Ela tinha um corpão, né, cara? E o Chaves, você gostava? No nível que eu tô falando em relação à Florinda, não. Aqui eu não sei que comparação que você tá pedindo da minha parte. Mil Florinda. Não, o pessoal tá confundindo. Ele não fez a mãe gostosa, ele fez porque a mãe dos filhos do Chespirito não é a Florinda. Vamos lá, o pessoal tá por fora das fofocas. Vamos lá, fofoca real. O Roberto Gomes Bolanhos teve uma esposa, que ele casou novinho e tal, que foi muito companheira dele ali no começo da criação do Chapolin, criação do Chaves. Ele teve 6 filhos, 5 meninas e 1 menino. Com essa esposa. E ali na época ali do Acapulco ali, final dos anos 70 ali, quer dizer, não sabe quando é que começou de fato, eu acho que não sei se tem essa notícia, talvez tenha começado bem antes, mas foi no final dos anos 70 que ele se engatou ali com a Florinda mesmo, né? E aí largou da esposa e foi ficar com a Florinda. Largou a esposa, largou os 6 filhos, pelo que eu entendi dos filhos, ele não chegou a se tornar um pai ausente, né? Mas, enfim, não era mais o pai presente com aquela esposa, né? Não era mais um marido presente, né? Que tava com outra. E, enfim, a história é essa, né? Então, e daí o que a série tá construindo é a Florinda como destruidora de lares. Do jeito que eles estão construindo na série, a dona Florinda, ela conquista o Roberto Gomes Bolanhos por ser jovem, bonita, então isso já é um critério forte, mas por bajular muito ele. Nossa, como tu é genial, como tu é um escritor genial, tu é muito bom. Então imagina, mistura a morena gostosa com a fangirl. Ele olha para aquilo ali e fala, por que não comerias? E aí nessa que a coisa vai. Só que na época a Florinda tava namorando o diretor do programa. Então a Florinda tava namorando o diretor do programa, o Roberto Bolanhos estava casado. Antes disso, Não, e essa história toda é um barraco. Antes disso, a Florinda tinha ficado com o Kiko. Recentemente, ela no programa do Ratinho, tinha que ser no programa do Ratinho. Aí perguntaram pra Florinda Mesa, né, se isso aconteceu, dela ter ficado com o Kiko também. Ela falou assim, olha, eu era gostosa. Eu era jovem, eu era uma senhora de uma gostosa, então todo mundo em cima de mim. Então isso rolou mesmo. O Kiko, o Chaves, o professor Girafales. E aí foi engraçado, porque o ator do professor Girafales ainda é vivo, né? Ainda era vivo, não sei se já ainda tá vivo. E ele foi casado a vida toda com a minha mulher. Aí ele teve que, no Twitter, dizer assim, não, pera lá. Porque daí gerou briga em casa, né? Lógico, o homem já tá velho. Aí a Florinda vai no programa do Ratinho e fala que ele também teve caso com ela. E ele, não, pera lá, isso com ela eu nunca tive. É incrível como o elenco do Chaves, 30, 40 anos depois, 50 anos depois, ainda gera barraco. Não era o Girafales, seu barriga. Não, ela falou, se não me engano, do Girafales também. E a Chiquinha? E a Chiquinha? A Chiquinha não tem muita história, né? Tem alguns ali que são meio... Tu não vê muito podre, né? Acho que o que menos tu vê treta, um que eu acho que nunca teve envolvido em treta, é o Sr. Barriga. E veja a ironia, é o que tá vivo até hoje, né? Porque gordo vai tudo morrer cedo. Tá vivo até hoje, o ator do Seu Barriga. Aquele foi um dos que eu acho que nunca se envolveu com treta. Era o mais discreto, não se envolvia com as coisas, não arranjava confusão. Agora o resto... Outra coisa, nessa série do Chaves que vocês não estão vendo, o grande vilão é o Kiko, né? O ator do Kiko é mostrado como um cara mega cretino, provocador, que se acha estrela, que debocha de fã. É mostrado como um mega de um cretino. Inclusive, nessa série, o pessoal da treta tem os nomes diferentes, né? Então, o diretor do programa, o ator do Kiko e o ator da Florinda, a atriz da Florinda, ambos estão com outro nome.
Eles não estão com o nome Florinda. Então, eles inventaram os nomes na série pra não levar processo. Mas são eles. É o Kiko, é a Dona Florinda e é o Segoviano, né? Segoviano, que era o diretor do Chaves ali. Aí são esses ali, esses são mostrados. O resto tá com os nomes normal porque eles conversaram e o pessoal autorizou, né? A atriz da Chiquinha deixou, o Seu Barriga deixou. Nesses três não rolou, né? O ator do Henrique Segoviana. O ator do Seu Madruga eu não tô curtindo tanto, cara, porque ele tá muito parecido, a voz é parecida, mas os trejeitos eu não tô vendo ali. Tô tendo dificuldade. É difícil, né, cara? O ator do Seu Madruga era absurdo. Ai, Chavinho, para, Chavinho. Ai, Chavinho. Ai, Chavinho, que pinto gostoso. Nossa, enfia tudo. Ai, Chavinho. Ai, essa bola quadrada, Chavinho. Ai. E a Paty entrou nesse bololão. A atriz da Paty não tá tendo ali destaque. E o Godines é irmão do Chaves, né? O Godines aparece também bastante ali. Vocês sabiam que o Godines, o ator, é irmão do Chaves, do Roberto Bolanhos. Não, assim, é divertido ver esses bastidores, né? Porque, cara, era um barraco, imagina. Mas assim, o mundo da arte é assim mesmo, cara. O mundo da arte, o que não acaba em putaria, acaba em briga e às vezes acaba nos dois. O pessoal trepando e brigando ao mesmo tempo. Enquanto um lhe dá, ele mete, o outro senta e grita, ao mesmo tempo que eles estão ali estapeando azulejo, já estão brigando. Porque é tudo assim na mesma sequência. E aí o pessoal fica chocado em saber os bastidores do Chaves Chapolin, essas coisas todas. Puxa, estranho quando não acontece. Eu dirigi e participei muito de curta-metragem, né? Eu nunca participei da filmagem de um longa-metragem. Todos os meus amigos, colegas de trabalho, que fizeram longa, eles disseram, cara, sabe aquela coisa que acontece às vezes no meio dos curta, que se formam casais inusitados? Porque, cara, o curta-metragem, às vezes tu fica só 4 dias, 7 dias filmando. Tu termina pegando alguém que tu nunca imaginou que poderia pegar e pessoas que tu não imaginava que iam acabar juntos acabam. É incrível isso, é incrível. Tem um filme do Truffaut que é muito bom, chamado A Noite Americana, que é sobre os bastidores do cinema, e tem a esposa do diretor de fotografia, que ela não tem função nenhuma no filme, mas ela sempre vai junto e ela fica de olho no marido. Certo tá ela. Porque filme é assim mesmo. Todo mundo termina rolando alguma coisa. É incrível. Porque tem uma coisa. Isso tem um componente psicológico doido nisso. Porque você passa muito tempo com aquelas pessoas, né? Quando você vai fazer um filme, geralmente, a lei trabalhista não existe, né? Então você fica ali 24 horas em torno do filme, você acorda pra fazer o filme, você vai dormir pensando no filme, você outro dia acorda e passa o dia inteiro filmando. Então, assim, tu tem ali um envolvimento e tu começa a ficar com aquelas pessoas sempre no mesmo lugar. E trabalhar com arte tem a ver com você também sempre se colocar numa posição de estar muito sensível ao que tá acontecendo pra você estar atento, sabe? E ao mesmo tempo você tá ali junto, então vai despertando sentimento, vai despertando coisas entre as pessoas. É incrível isso. Sério, é incrível, incrível, incrível isso. Aí imagina, se curta-metragem, que é 4, 7 dias já rola, imagina longa, que às vezes é 3 meses de convivência. Aí junta agora com série de TV, que são anos fazendo. Mas é lógico que rolam as coisas. É lógico, lógico. Muita gente bonita junta por muito tempo. E não precisa nem ser muito bonito, tá? Não precisa nem ser muito bonito. Rola de tudo. Você não me respondeu. Ah, tá bom, Carolina. Desculpa. Não recomenda séries que não são chapa branca. Biografia. Sabe a única coisa que eu consigo lembrar? O filme do Bruce Lee, que já é velho pra diabo. É o único que eu consigo lembrar que não é assim. Justamente por eu estar irritado, eu não tenho assistido essas coisas. Às vezes alguma não é e eu não sei. Porque eu só tô esbarrando com coisa assim. Disseram que essa série do Silvio Santos, que saiu pela HBO, também tem uma... não é chapa branca. Tanto que o Silvio Santos se incomodou. Eu acho que talvez a série do Silvio Santos também pode ser um exemplo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.